Olá! Na aula de hoje, o conteúdo abordado é a República Oligárquica, que teve início em 1894 e terminou em 1930. A República Oligárquica corresponde à segunda fase da República Velha. A República Velha, que também é chamada de Primeira República. A primeira fase da República Velha foi a República da Espada, que teve início em 1889 e terminou em 1894. A República Oligárquica é a denominação de um período marcado pelo revezamento no poder de governos ligados às oligarquias de São Paulo e de Minas Gerais. Havia uma alternância no poder executivo federal. Em um mandato, governava um representante da elite cafeira paulista, e em outro mandato, um representante da elite mineira. Por que os historiadores chamam esse período de República Oligárquica? Para entendermos isso, precisamos saber o significado de oligarquia. Oligarquia significa o governo de poucos, ou governo de um pequeno grupo. Esses grupos eram a elite dos grandes produtores rurais, dos grandes proprietários rurais dos estados de São Paulo e Minas Gerais. Esse rodízio no poder entre São Paulo e Minas Gerais marcou a República Velha por meio da chamada política do café com leite. Esse período, a República Oligárquica, também ficou conhecida como República dos Coronéis ou República do Café com Leite. Nessa imagem, vemos esse personagem de chapéu branco representando a elite de São Paulo. Do outro lado da cadeira presidencial, vemos o representante de Minas Gerais. Abaixo deles estão outros estados que queriam disputar a cadeira presidencial, mas não tinham acesso à cadeira presidencial porque havia um acordo entre esses dois estados para ocupar essa vaga. Aspectos políticos desse período. Além desse acordo político entre São Paulo e Minas Gerais, outros aspectos marcaram o plano político da Primeira República. São eles o coronelismo, o voto de cabresto, o clientelismo, os currais eleitorais e as fraudes eleitorais. O coronelismo foi um domínio da política local e regional dos grandes proprietários rurais, chamados de coronéis. Esse coronel não era uma patente das Forças Armadas. A figura do proprietário rural como coronel surgiu no período regencial do Brasil Império, com a criação da Guarda Nacional em 1831. Os títulos militares eram comprados, sendo o título de coronel o posto mais alto. Sendo os grandes proprietários rurais os mais ricos, logicamente eles compraram o posto mais alto, o título de coronel. A Guarda Nacional foi extinta, acabou em 1922. Como o coronel era um grande proprietário rural, um grande fazendeiro, naturalmente as grandes cidades, as grandes capitais estavam livres desse controle, já que o domínio político do coronel só ocorria em cidades e regiões rurais e com uma maioria pobre. O domínio do coronel era conquistado e mantido por meio do voto de cabresto, do clientelismo, dos currais eleitorais e das fraudes eleitorais. O cabresto é um arreio colocado em cavalos ou em burros e serve para orientar a condução do animal ao caminho desejado pelo dono. O voto de cabresto era, portanto, um voto orientado, imposto, mandado pelo coronel aos eleitores sob a sua influência. Esses eleitores deveriam votar somente no candidato do coronel. Caso o eleitor votasse em outro candidato, ele sofreria a violência dos jagunços mandados pelo coronel para fiscalizá-lo na hora do voto. Como o voto era aberto, isto é, não era secreto, o eleitor recebia uma cédula identificada com o nome do candidato apoiado pelo coronel. Se esse eleitor levasse uma outra cédula identificada com o nome do candidato da oposição,
ele sofreria a violência, a agressão do jagunço que ficava na sessão eleitoral. O eleitor sabia que se votasse em um candidato fora daquele que o coronel apoiava, o jagunço já estava ali para agredi-lo ao fim da votação. Essa intimidação, as ameaças do coronel, dos jagunços do coronel, tornavam esse voto controlado, faziam com que esse voto fosse um voto de cabresto. Mas o voto de cabresto não era somente induzido pelo uso da violência, ele também era induzido pela troca de favores entre o coronel e o eleitor. Por conta dessa troca de favores, o eleitor se sentia na obrigação de compensar o favor trocado. Por isso ele acabava votando no candidato do coronel como um sinal de gratidão. Outro recurso utilizado pelo coronel para se manter no poder era o clientelismo. O clientelismo foi uma prática eleitoreira de troca de favores. Ocorreu em dois níveis. No primeiro nível, ocorreu entre o coronel e um grupo pequeno ou grande de pessoas economicamente dependentes dele. Nesse caso, o coronel favorecia o eleitor com a doação de algo ou qualquer outra coisa que o eleitor precisasse. No segundo nível, o clientelismo ocorria pela política dos governadores. Pela política dos governadores, o clientelismo ocorria por duas formas. A primeira, que envolvia presidentes e governadores, e a segunda, que envolvia governadores e coronéis. Nessa imagem, vemos o esquema sobre como funcionava a política dos governadores. O presidente favorecia os governadores com o envio de verbas, em troca, exigia que os deputados federais e senadores aliados ao presidente fossem eleitos. Os governadores, por sua vez, favoreciam o coronel. Em troca das verbas recebidas dos governadores, obrigava seu curral eleitoral a votar nos deputados federais e senadores do presidente, que passavam a ser também os candidatos dos governadores. A outra forma era a eleição dos governadores. Os governadores indicavam seus candidatos aos governos dos estados e, novamente, ele favorecia o coronel para que o coronel obrigasse seu curral eleitoral a votar nos candidatos a governadores indicados. Currais eleitorais eram a outra prática que mantinha o poder do coronel. O curral eleitoral é o local ou região dominado pelo coronel e que elegia os candidatos apoiados por ele. E por último, as fraudes eram outra prática. As fraudes eram diversas, incluíam falsificação de documentos para que menores e analfabetos votassem, inscrição de pessoas falecidas, violações de urnas eleitorais e adulterações das cédulas de votação, contagem errada de votos para favorecer o candidato do coronel e a degola, que era a prática de impedir que o candidato da oposição assumisse o cargo para o qual fora eleito. A Constituição de 1891 proibia a eleição de analfabetos. Os menores também eram proibidos de votar. Menores de 21 anos não votavam. Entretanto, o coronel falsificava os documentos. E como a cédula já vinha marcada, bastava apenas o eleitor colocar na urna. Havia também violações de urnas eleitorais. Isso se explica porque, na época, não havia uma justiça eleitoral que fiscalizasse as sessões eleitorais. E, pelo fato das urnas eleitorais serem violadas, era fácil também adulterar as cédulas de votação. Bastava pegar a cédula de votação que estava na urna e mudar a votação do candidato. Também havia contagem errada de votos para favorecer o candidato do coronel. E, por fim, a degola. A degola, como eu disse, foi a prática de impedir que o candidato da oposição assumisse o cargo para o qual fora eleito. Mas como o candidato da oposição poderia ganhar com todo esse mecanismo, com todas essas fraudes que havia, com todo esse controle do coronel junto às sessões eleitorais? Como isso era possível? Isso era possível porque o coronel não conseguia controlar as capitais. O coronel só controlava as cidades do interior. As capitais
não eram dependentes do coronel, não viviam sob a influência do coronel. E era nas capitais que o candidato da oposição poderia vencer a eleição. Porém, quando esse candidato vencia, havia uma comissão verificadora de poderes na Câmara dos Deputados que impedia que esse candidato, que esse vencedor, assumisse o cargo. Acusavam-no de fraude, acusavam-no de tudo para que ele não assumisse. Essa prática foi chamada de degola, porque degola significa cortar a cabeça, e tirar o candidato da oposição do Congresso foi comparado a uma degola. Se você gostou desta videoaula, inscreva-se no meu canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário e compartilhe.